Vamos lá para mais uma edição do Resumo da Semana. Essa aqui é a última edição de 2020 e justamente por isso ela vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou trazer aqui os destaques da semana, mas sim um resumo do ano, um panorama de cada um dos segmentos do mercado imobiliário nesse 2020. Vamos lá? Roda a vinheta. Vamos começar pelos shoppings. Os shopping centers foram um dos segmentos mais afetados pela pandemia, pois tiveram que fechar as portas em todo o país por mais de 4 meses. Naturalmente, isso prejudicou o faturamento dos lojistas e também das administradoras. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, a ABRAS, em levantamento realizado junto com a Cielo, operadora de maquininhas de cartão, as perdas são de 45% no período de 2 de março a 6 de dezembro, na comparação, é claro, com 2019. E no auge do isolamento social, essa queda chegou a ser de 90%. Até aqui foram fechadas em torno de 10 mil lojas nos 577 shoppings do país, mas pelo menos 6 mil delas foram reocupadas, com destaque aí para empresas dos segmentos alimentício e também de vestuário, naturalmente, ambos com 21% dessas novas ocupações. A vacância nos shoppings passou de 5% antes da pandemia para 8% agora no final do ano. E o que fica da pandemia para esse segmento, para os shoppings, é a transformação dos estabelecimentos em centros de serviços, muito mais do que centros de compra simplesmente. E também a multicanalidade das lojas, com a integração a marketplaces e ainda a possibilidade de o consumidor comprar na loja e receber em casa, ou comprar em casa e retirar na loja, um conceito chamado de Mall as a Hub, que a gente inclusive trouxe já no blog da Smartus. O segundo segmento que a gente vai abordar aqui, passando rapidamente por cada um deles para o vídeo não ficar muito longo, são os hotéis, que também foram muito prejudicados pela pandemia. Nos meses mais rígidos de quarentena, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o Manuel Linhares, chegou a utilizar o termo falência para se referir à realidade desse setor. Importante a gente destacar que os índices de ocupação já em 2019 não foram muito bons, ficaram ali na casa dos 55%, que não é o ideal, mas havia uma grande expectativa de que esse movimento se intensificasse em 2020, que os hotéis fossem mais procurados, justamente devido à recuperação da atividade econômica observada no ano passado. Mas por causa da pandemia, o que se viu na verdade foram muitos quartos vazios durante mais de 4, 5 meses, praticamente ocupação zero nesses estabelecimentos e, como consequência, importantes marcas, importantes redes, importantes estabelecimentos hoteleiros fechando definitivamente as portas. A partir de agosto, quando aos poucos as medidas de quarentena, de distanciamento social foram afrouxadas, foram perdendo força, houve uma alta nas taxas de ocupação, mas a média ainda está na casa dos 30%, o que é muito pouco e não é possível, inclusive essa é uma fala do presidente da Associação Brasileira de Hotéis, não é possível que haja bons resultados financeiros com essa taxa de ocupação. Inclusive, esses 30% foram informados pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil para essa reportagem que a gente fez no blog. O turismo de negócios é o mais impactado pela pandemia e não consegue movimentar nos hotéis mais do que 15% dos quartos. Já o turismo de lazer, que foi em partes beneficiado pelo turismo doméstico, pelo fato de as pessoas preferirem viagens mais curtas a viagens para o exterior, por exemplo, já consegue operar acima dos 40% na maioria dos estabelecimentos, de acordo com essas duas associações que representam o setor hoteleiro. E o que fica da pandemia para os hotéis é a adaptação dos quartos em escritórios. Durante um bom tempo isso aconteceu, possivelmente isso vai ser incorporado futuramente, de repente até trazendo algumas marcas de coworking, e também o investimento em tecnologias para reduzir o contato dos hóspedes com os funcionários, com os colaboradores e também com os demais frequentadores desses estabelecimentos dos hotéis. Já os escritórios, passando aqui para o terceiro segmento da retrospectiva, foi também um segmento bastante impactado pela pandemia, embora as taxas de ocupação não tenham caído tanto quanto dos shoppings, que é um caso à parte, ficaram fechados, e também dos hotéis. Uma vez que nos escritórios a tônica do ano de 2020, esse é o grande destaque dessa retrospectiva,
foram as negociações entre os proprietários e os inquilinos, como redução do valor do aluguel, ou o prazo de carência para o pagamento das parcelas, ou mesmo a postergação desses aluguéis para meses futuros. Mesmo assim, algumas cidades, as principais cidades do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte, viram a vacância subir, principalmente a partir do final do segundo trimestre, depois que algumas dessas negociações não foram estendidas e aí algumas empresas devolveram os seus espaços, os seus escritórios. Esse movimento também continuou no terceiro trimestre, de mais devoluções do que absorção, e deve perdurar nesses últimos 3 meses de 2020, talvez até no início de 2021. Mas, diferentemente dos hotéis, a recuperação dos escritórios deve ser mais rápida. Ao longo desse ano, apesar de todo o cenário de incerteza, foram realizadas importantes entregas em todas as cidades aí do país, nas principais cidades dos escritórios no país, com destaque para o Birman 32, na Faria Lima, em São Paulo. E a grande marca de 2020 para esse segmento é a migração do trabalho presencial para o modelo híbrido, ou seja, nem 100% no escritório, mas também nem 100% em casa, no home office, como foi especulado no começo da pandemia. Isso vai favorecer a descentralização, esse modelo híbrido, a descentralização das unidades, possivelmente com escritórios menores e regionais que fiquem mais próximos das residências dos colaboradores, ou ainda a utilização dos coworkings para determinados dias de trabalho. O fato é que os escritórios terão cada vez mais espaços compartilhados, apesar da pandemia, porque tudo aquilo que se pode fazer individualmente deve ser realizado no trabalho remoto, isso pode ser feito em casa, e também uma outra tendência é de menos pessoas trabalhando simultaneamente, justamente por causa desse rodízio. Já os galpões são os grandes vencedores do ano, beneficiados, é claro, pela explosão do e-commerce e pela manutenção da demanda em setores importantes para esse mercado, como o varejo e também o setor de alimentos, principalmente. Nos primeiros 9 meses do ano, a absorção líquida foi superior a 500 mil metros quadrados, o que é o melhor resultado da história para esse período. Os dados são da Colliers International e foram enviados a Smartos pela Associação Brasileira de Operadores Logísticos. E por falar em e-commerce, foram movimentados de janeiro até agosto 42 bilhões de reais, de acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, o que representa 56% a mais do que o volume transacionado no e-commerce em 2019. Essa alta na demanda por galpões fez cair as taxas de vacância, naturalmente, que em algumas cidades satélites de São Paulo e mesmo no interior do estado de São Paulo está na casa de 1 dígito essa taxa de vacância. Isso também deve acontecer em outras cidades do país, mas esse levantamento só traz a São Paulo. E esses dados foram enviados à Smartos pela Associação Brasileira de Logística, a Abralog. Naturalmente, os preços subiram por causa dessa elevada demanda e ficaram até 30% mais caros em alguns empreendimentos. Mesmo com esse bom desempenho, não houve uma quantidade muito alta de entregas, elas não cresceram muito em relação a 2019, um outro fator que pode explicar a alta no preço pedido no metro quadrado locado. E para os galpões, o que fica dessa pandemia é o protagonismo do e-commerce, naturalmente, não tem como ser diferente disso, e esse protagonismo não deve arrefecer no ano que vem. Estima-se uma média, inclusive uma alta no preço médio locado, de 7 a 10%, de acordo com o diretor comercial da divisão logística da Colliers International, o Abner Oliveira. Vamos para o segmento de loteamentos, o quinto segmento aqui dos 6 que nós trouxemos para essa retrospectiva. Os loteamentos também sofreram inicialmente com as incertezas geradas pela pandemia, que naturalmente diminuiu o apetite para a compra da casa própria. Porém, o maior tempo em casa fez as pessoas notarem a importância de uma casa maior, com quintal, com um jardim, com uma varanda, mais próxima da natureza, e isso, é claro, fez crescer a demanda por terrenos. Mesmo assim, no acumulado dos primeiros 9 meses do ano, o mercado de loteamentos teve uma queda de 45% no VGV lançado e de 23% nas vendas em relação a 2019. Esses dados são da Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano, AELO, em parceria com a Brain Inteligência Estratégica. Essa queda nas vendas poderia ter sido menor caso as loteadoras estivessem mais preparadas para fazer vendas online. Esse é um destaque também, um destaque negativo, mas um destaque para o mercado de loteamentos
em 2020. A partir do terceiro trimestre, houve uma retomada dos lançamentos, mas boa parte do que era para sair do papel em 2020 ficou realmente para o ano que vem. Como o impacto nas vendas foi menor do que nos lançamentos, como eu trouxe aqui nas estatísticas, em 80% das regiões pesquisadas pela Elo, houve uma queda no estoque. E na média nacional, os 80 mil lotes disponíveis seriam escoados em 12 meses, considerando a média de vendas dos últimos 3 meses encerrados em setembro. O que fica da pandemia para esse segmento é a urgência pela transformação digital das loteadoras e urbanizadoras, muitas das quais perderam aí uma oportunidade, perderam algumas vendas por não conseguirem efetuá-las em canais online. E para a gente fechar essa edição especial, a última do resumo da semana em 2020, vamos falar sobre o mercado residencial vertical, que conseguiu lidar bem até com a pandemia, pela combinação de alguns fatores ao longo do ano, como a manutenção das obras nos canteiros, mesmo durante a quarentena, os meses mais rígidos de quarentena, a queda nas taxas de juros do crédito imobiliário, que resultou em recordes consecutivos de contratação de financiamentos para a compra da casa própria, e também a maior maturidade das empresas para efetuar lançamentos e fazer vendas de forma online. Mesmo assim, no acumulado dos primeiros 9 meses do ano, houve uma queda de 27% nos lançamentos em relação a 2019, segundo os dados divulgados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, novamente em parceria com a Brain. A maior parte dessa queda ocorreu no segundo trimestre, devido às incertezas sobre que rumos a pandemia iria tomar, assim como o emprego e a renda das famílias. Então não era um bom momento para lançar. Então houve no segundo trimestre um represamento de projetos. A partir do terceiro trimestre já houve uma forte retomada dos lançamentos, mas essa retomada ainda será insuficiente no acumulado do ano para superar o que foi lançado em 2019. A queda no final de dezembro deve ser de 15% em relação ao ano passado. Já as vendas sofreram bem menos do que os lançamentos e já no segundo trimestre recuaram somente 2% em relação a 2019. O terceiro trimestre foi de muitas vendas, uma alta bastante expressiva, e o volume comercializado então nos primeiros 9 meses do ano já foi superior ao de 2019 em 8,4%. A manutenção das taxas de juros bastante baixas, na mínima histórica, nesse quarto trimestre, deve motivar um novo avanço nos últimos 3 meses do ano, e o resultado ao final de 2020 deve ser 10% superior em relação às vendas na comparação com 2019. O motivo de preocupação para o mercado imobiliário residencial vertical é o desabastecimento de materiais e a consequente alta nos preços. Muitos insumos subiram 2 dígitos, alguns aí acima de 30%, como os condutores elétricos e também os materiais de PVC. A retomada da produção industrial deve arrefecer essa disparada nos preços, mas certamente 2020 ficou marcado por essa disparidade, esse descolamento dos materiais, dos preços dos materiais em relação aos índices de mercado, como o próprio IPCA, que mede a inflação geral. E um outro destaque nesse mercado é a criação da Casa Verde e Amarela, um novo programa habitacional que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. Esse projeto, esse novo programa, foi apresentado em agosto pelo governo federal e já foi aprovado no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, com poucas mudanças em relação ao texto originalmente apresentado pelo governo. Tá legal? Então, essa é a retrospectiva da Smartus de 2020, segmento a segmento, todos os ramos do mercado imobiliário que a gente acompanha, que a gente cobre, e ao longo do ano fizemos uma série de conteúdos sobre cada um deles. Eu agradeço muito pela audiência dessa edição, de qualquer outra edição que você tenha assistido. Se é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se aqui, clica no sininho de notificação e acompanhe toda semana os conteúdos da Smartus. A gente vai ficar 2 semanas sem vídeo aqui, merecidas férias aí para a equipe da Smartus, e a gente volta no começo do ano, tá legal? Boas festas, um bom final de ano, e que em 2021 a gente volte com muito conteúdo para melhorar cada vez mais o mercado imobiliário brasileiro. Um abraço!